Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor Anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Campeonato de Futebol da Primeira Liga em Portugal há 18 clubes. Não vamos falar daquele que está em primeiro lugar, nem daquele que merecia estar em primeiro lugar. Para além da qualidade do jogo de cada equipa, o que também é variável, com exceção de um que joga sempre bem, cada pessoa tem o seu clube de futebol favorito. Uns dizem que o Porto é o maior, outros que é o Sporting, outros que é o Moreirense e outros que é o Benfica, e com muita razão, mas eu não vou falar mais de futebol porque sou imparcial. A verdade é que cada pessoa gosta do seu clube e tem as suas razões. Mas esta maneira de pensar é aplicada a muitas coisas, nomeadamente à religião. E desta maneira existiriam muitas religiões, cada qual com as suas características e com as suas qualidades. Então, cada pessoa tem a sua religião, que depende da cultura, das suas experiências ou da sua preferência pessoal. Se nascesse em Portugal, essa pessoa seria católica. Se fosse na Arábia Saudita, seria muçulmana. Se nascesse em Bombaim, para quem não sabe, é na Índia, provavelmente seria hindu. E se nascesse na Suécia, a grande probabilidade seria ateia, etc. Pois o futebol é só um e há muitos clubes que jogam. Portanto, da mesma maneira, Deus é só um, dizem, ou pensa-se, ou então são vários deuses, ou não há nenhum, e há muitas religiões que lhe prestam culto. Desta comparação. E o importante é que cada pessoa decida a religião que quer, como cada pessoa decide o clube de futebol que quer. E por isso não devemos pensar que a nossa religião é que é verdadeira, ou melhor, como se fosse o Real Madrid, ou o Barcelona, ou o Manchester City das religiões, e que as outras religiões são falsas ou são menos boas. Concordam? Mas não sei como é que respondeste, mas Jesus não concorda. A Santíssima Trindade é o único Deus e não há outro. Aliás, isto é o primeiro mandamento. Todas as pessoas somos criados por Deus e para este Deus, para que o conheçamos, para que lhe obedeçamos amando-o e para que o amemos obedecendo-lhe, para que cheguemos à plenitude da vida no céu. Está bem, Jesus? Mas então porquê é que há pessoas que têm religiões diferentes da nossa? Ou até pessoas que não têm nenhuma religião? Bom, todas as pessoas, responder-nos-ia Jesus, têm dentro de si o desejo de Deus, porque fui eu que as fiz assim. Consoante as culturas, os momentos da história, estes povos foram procurando esse alguém que está por detrás de tudo isto, que justifica esse sentimento que temos dentro de nós. E quase todos os povos e quase todas as culturas acertaram em algumas coisas acerca de Deus, umas mais, outras menos, mas a verdade é que Deus dá-se a conhecer, pelo menos em parte, através das suas obras. No entanto, ninguém consegue conhecer a Deus tal como Ele é, porque Deus é inacessível, ultrapassa de modo absoluto a tua e a minha capacidade de imaginar. Sem dizer mais, porque o pecado também obscureceu a mente dos homens e fez com que nos enganássemos muito a respeito das coisas espirituais e morais. E foi por isso que Deus começou por falar aos homens, primeiro através dos profetas, foi formando um povo, o povo de Israel, e esse povo serviria de interlocutor com a humanidade. E Deus escolheu-os para, através de Israel, falar a todos os homens. Quando Deus achou que os tempos já estavam maduros, já não falou através de um profeta, mas veio Ele mesmo em pessoa, fazendo-se homem de Nossa Senhora, de Maria Virgem. E foi a partir deste momento que a humanidade deixou de precisar de procurar Deus noutros lugares. Basta prestar atenção a Jesus, porque Ele é Deus que se faz homem, e fazendo assim conhecemos Deus como Ele é e tudo aquilo que Deus nos veio dizer e trazer. Se quisermos, Jesus é uma ponte que nos une a Deus. Ele entregou a sua vida por nós, ressuscitou, e deste modo nós podemos receber o perdão dos pecados que nos impediam de conhecermos e de estarmos com Deus, podemos tornar-nos filhos de Deus e termos acesso à vida eterna.
Pois bem, ninguém pode chegar a Deus senão através de Jesus. Vou repetir, ninguém chega a Deus senão através de Jesus. Se calhar agora fazes uma pergunta, isto não será arrogância da nossa parte? Acho que não é arrogância, mas de qualquer modo não é da nossa parte. Debaixo do céu, diz-nos o Espírito Santo, na Sagrada Escritura, não foi dado aos homens nenhum outro nome para que possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Portanto, é o próprio Deus que diz que Jesus é caminho único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não fomos nós cristãos que inventámos que a nossa era a única religião ou que o nosso era o único Deus. Foi o próprio Deus e nós limitamos a acreditar em Jesus e a dizer aquilo que Ele nos disse. No Evangelho da missa de hoje, vemos Jesus a dizer isto de outra forma. Aos habitantes de Nazaré, que estavam com dificuldade em acreditar em Jesus, coisa que tu e eu às vezes também sentimos, experimentamos, Jesus dá dois exemplos do Antigo Testamento. 2 milagres realizados em favor de 2 pessoas, mas, curiosamente, estas pessoas não pertenciam ao povo escolhido, ao povo de Israel. O primeiro milagre, que é relatado na primeira leitura, é daquele general sírio, Naaman, que está cheio de lepra e é curado por intercessão de Eliseu, o profeta em Israel. E o segundo milagre é aquela mulher de Sarepta, que às vezes na missa quem vai ler lê Sarapeta, mas não é, é Sarepta, e a quem Deus, através do profeta Elias, sustenta na altura da fome e da seca, a ela e ao seu filho. Ela que é viúva, e Deus faz com que a farinha nunca acabe na casa dela, nem o azeite. Pois Jesus aponta para estes dois exemplos para nos dizer que Ele veio não apenas para alguns, mas para dar a vida a todos. Jesus é o Salvador de todos, do cristão, do muçulmano, do judeu, do ateu, do que nós quisermos. É o único Salvador. Vamos continuar a rezar. 40 dias depois da ressurreição, Jesus subiu aos céus. E não quer dizer que se tenha ido embora, mas que deixou de estar visível entre nós. A sua presença é que foi alterada. Continua, mas diferente. E Jesus é o mesmo que continua a anunciar e a dar a salvação e convida-te, a mim e a ti, ao arrependimento para nos perdoar os pecados. É Jesus que continua a instruir-nos, a alimentar-nos, a consolar-nos, etc. Mas como é que Jesus continua a fazer isto? Eu ainda não o vi. Pois Jesus faz isto através da Igreja que Ele mesmo fundou. Una, santa, católica e apostólica. Jesus dotou a Igreja de todas as maravilhas e de todos os meios para que através dela e através dos seus ministros, bispos e padres, continue Ele mesmo, é Jesus, a sua obra de salvação. Por isso, é na comunhão com a Igreja que nós temos comunhão com Deus. Começa com o batismo, tem como centro a Eucaristia, passa pela confissão, etc. E é o desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo que todas as pessoas o conheçam e que o amem e que entrem na sua Igreja e possam aproveitar das maravilhas que o Pai do Céu nos quer dar, da ternura com que nos ama. Atenção, a Igreja não é minha ou tua, a Igreja é de Jesus. Tu e eu temos a sorte, se quisermos a graça, de pertencermos à Igreja. Portanto, já vemos que isto das religiões não tem nada a ver com o exemplo dos clubes de futebol. É uma história completamente diferente. Antes de acabar, queria ainda fazer uma pergunta a Nosso Senhor. Jesus, se todas as pessoas precisam da Igreja para se salvarem, como é que há tantas pessoas que não são católicas, que não acreditam? Vão ficar de fora? Pois Jesus dá-nos uma resposta dupla. As pessoas precisam da Igreja, mas eu, diz Jesus, é que sou Deus. E por isso posso salvá-las de outras formas que vocês não chegarão a conhecer, a não ser no céu. Todas as pessoas recebem da minha misericórdia a possibilidade de salvação. Ninguém vem a este mundo que não possa ser salvo. Tem de corresponder, de modos que muitas vezes só eu é que o conheço. Ora, aqueles que estão fora dos limites visíveis da Igreja, portanto,
o muçulmano, o budista, o ateu, e que não têm culpa de estar fora, porque há pessoas que rejeitam viver na comunhão com a Igreja, pois podem ser salvos, mas estão numa situação muito desfavorável, como as crianças que crescem na favela estão numa situação desfavorável, comparadas com a criança que nasce numa boa família, por exemplo, para tirar um curso ou assim, estão numa situação desfavorável comparadas com estas. Jesus quer muito, muito que o possam conhecer bem e que façam parte da sua Igreja. E a segunda parte da resposta é esta. Como é que as pessoas que não conhecem Jesus Cristo e a Igreja Católica, ou têm uma ideia falsa de Jesus e da Igreja, que é o que a maior parte tem, podem ser ajudadas a entrar na Igreja e permanecer nela, fiéis ao Evangelho? Queres a resposta? E Jesus responde: essa é a tua missão. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.